tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, vamos tratar dos assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. É de praxe por aqui, esse dia é reservado para os nossos especialistas falarem, analisarem, debaterem aqui os nossos temas. Vamos compor, então, aqui a nossa bancada, o nosso time de especialistas. Dr. Jairo Lins Borges, cardiologista, ele é pesquisador e professor da disciplina de cardiologia na Unifesp e também consultor científico da Libs Farmacêutica. Tudo bem, doutor Jairo? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão conosco e também às colegas, doutora Sônia e doutora Thaís. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e ela também é professora de psiquiatria da Unisa. Doutora Sônia, bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala, tudo bem? Muito obrigada, Mauro. Um bom dia também para todos que estão nos ouvindo. Bom dia e um bom programa para todos nós que estamos presentes. Obrigada, Mauro. Também compondo aqui a nossa bancada de especialistas, doutora Thaís Gomes de Mello, endocrinologista. Ela é diretora médica da Boehringer Ingelheim no Brasil. Tudo bem, doutora Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colega. Seu microfone é fechado. Voltou, desculpem. Sim. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas, doutor Jairo, doutora Sônia e a todos que nos ouvem e nos assistem aqui. Muito obrigado pela presença, doutora Thaís. Olha, daqui a pouquinho, ainda não está conectado com a gente, o cirurgião dentista, doutor Sidney Goldman, ele é da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e também da Academia Americana de Osteointegração. Está no meio de uma cirurgia ali de urgência, mas já ele vai ser liberado para essa conversa aqui com a gente também. Então vamos ao nosso primeiro assunto, 12:05 no programa Gente que Fala, e o assunto é o Setembro Amarelo, que tem uma campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio e que neste ano traz o tema Agir Salva Vidas. E apesar dos mitos envolvendo o tema, a prevenção ao suicídio avança. Na década de 1980, para você ter uma ideia, um estudo nos Estados Unidos afirmava que essas mortes poderiam ocorrer por imitação, o que reforçou a ideia de que não podemos falar sobre o assunto. Só que, 30 anos depois, o tempo passou, a Organização Mundial da Saúde vai na direção contrária, dizendo que sim, precisamos conversar sobre o suicídio. É sobre isso que vamos falar agora, a doutora Sônia Palma. Os tabus estão caindo, doutor, em relação a esse tema? Sim, Mauro. Desde 2013, a OMS instituiu o dia 10 de setembro, é amanhã, depois de amanhã, como Dia Mundial para falarmos sobre a prevenção do suicídio. Então, isso é muito importante, até porque marca, lá nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, um jovem de 17 anos, ele se suicidou, e era uma pessoa que gostava muito de carro, ele tinha um Mustang amarelo, 68, e por conta disso, os amigos dele no funeral levaram várias fitas e caixas, dizendo que precisávamos falar sobre suicídio. Então, essa campanha é bem atual, e registra um sofrimento que nós temos visto nos nossos adolescentes. A OMS colocou hoje que, uns 2 anos atrás, é a segunda causa de morte entre jovens de 14 a 24 anos. Então, é um tema bastante relevante. Precisamos falar sobre suicídio, mas precisamos saber como falar, Mauro? Não dá para ser fake news ou informações que não sejam verdadeiras, informações que não sejam boas. Então, o recado que fica é que precisamos falar sim, mas precisamos procurar meios de comunicação como o nosso, o Gente que Fala, que transmite sempre informações cientificamente comprovadas, com respaldo, porque pode haver o que você quer, o medo, lá atrás, 30 anos atrás,
das imitações, até porque adolescente eles têm uma coisa chamada de contágio, Mauro, que é um adolescente que tem, por exemplo, um astro dos pops coreanos, né, que se suicidam, existe um aumento dessa probabilidade deles também, por imitação, eles se matarem. Então, não é recomendado que a mídia faça um grande escarcéu, né, vamos dizer assim, uma grande cobertura desses suicídios e transforme essas pessoas em heróis, né, porque senão realmente pode haver um contágio e do contágio aumento das taxas de suicídio. Precisamos falar sim, mas falar coisas realmente, matérias boas. Você tocou no assunto, doutora Sônia, em relação à imprensa. Eu sempre fiz essa pergunta aqui, todas as vezes que tratamos desse assunto, da questão do suicídio. Acho que já devo ter feito para você também. O nosso papel da imprensa em relação à forma, à abordagem do assunto, para fugir dessa coisa de que pode gerar uma imitação, né? Os manuais de redação, de uma maneira geral, os veículos de comunicação, orientam que não se deve falar de suicídio. Enfim, como é que a imprensa deve abordar essa questão? Sempre linkada com uma questão de prevenção, de informação, dos fatores de risco, fatores protetivos, né? O grande problema é que hoje todo mundo tem um celular e grava, e de repente, em segundos, né, um suicídio, teve até de um recente aí, de um cantor de funk, né, que foi filmado tudo e foi exposto, né, na mídia, qualquer um tinha acesso. Não é a mídia nossa, é uma mídia, vamos dizer, são redes sociais. Então, tem que ter um controle dessas redes sociais, e o papel, então, da imprensa séria é sempre falar de forma que esteja linkada à questão da prevenção, de que é importante falar sim, mas que nós temos que proteger os nossos jovens, as nossas pessoas, os nossos adultos também sobre isso. Então, matérias como essa que nós estamos falando, mas nós não estamos incentivando, não transformamos em heróis as pessoas, né? É um grande cantor, né? Isso faz com que os jovens possam realmente imitá-los. Bom, ano a ano, a campanha Setembro Amarelo acontece. É claro que há uma evolução, há um aprendizado de ano a ano. O que tem de diferente dessa vez em relação a campanhas anteriores, no sentido de tornar a comunicação mais eficiente, tornar a transmissão das informações mais eficiente? Sim, exatamente. E nós temos vários, né? Vários sites e ONGs, né? Como o próprio CVV, a Abrata, que é uma ONG de apoio a familiares de pessoas com transtorno bipolar, transtorno de humor, que é os que mais tem um alto índice de suicídio. Então, assim, procurar essas informações que possam realmente evitar, né, que os pais devem monitorar sites, existem muitos, que ensinam a se cortar, que ensinam a se matar, que dão receitas. Outro dia eu fiz uma consulta no pronto-socorro para uma paciente jovem, ela pegou na internet uma receita de como misturar as medicações de forma que ela tivesse êxito letal. Não teve, mas tem essas questões. Então, os pais também têm um papel, a escola também tem um papel, Mauro, de monitorar esses jovens, né? Falar sobre isso de forma construtiva e preventiva. Doutora Thaís, como é que a endocrinologia observa essa questão? Como é que é a abordagem no seu consultório, se esse tipo de problema aparece? É um tentante, enfim, pessoas com tendências ao suicídio. Como é que é a abordagem da endocrinologia? Bem, Mauro, ótima pergunta, né? Porque realmente todas as doenças crônicas, e a endocrinologia lida com muitas doenças crônicas, como diabetes, né? Especialmente que tem uma tendência a ter mais complicações se não bem cuidado, que tem uma correlação com doenças cardíacas, né? Então, assim, as doenças crônicas têm um pano de fundo que se conecta com a depressão, que eventualmente pode levar ao suicídio, então, ou as tentativas, né? Ou a ideação suicida. Então, é muito importante no cuidado
com as doenças crônicas, né, acolher o paciente, entender as dúvidas, oferecer as soluções de uma forma que atenda às necessidades dele, né, sem ser tão incisiva ou, de fato, entendendo qual é a realidade de cada paciente para fornecer as soluções, para evitar que a dificuldade de lidar com uma doença crônica como diabetes mellitus, né, por exemplo, possa gerar uma depressão tão importante que leve à ideação suicida, né, ou questões correlacionadas a essas. E uma coisa que eu também prezo muito no consultório, além da identificação precoce ali, de sintomas de depressão associada à doença crônica, ao manejo ali, né, com conversa, com bastante esclarecimento, mas também o acompanhamento conjunto com a psiquiatria, caso, né, seja identificado algum fator de risco mais importante, né, uma coisa potencialmente mais grave, para também encaminhar para o especialista no momento certo e ter a melhor ajuda possível para esse paciente evitar complicações mais graves, né? Sim. Doutor Jairo Borges, e o olhar da cardiologia sobre esse tema, uma vez que os pacientes com doenças crônicas, com diabetes, com colesterol, enfim, acabam também parando no seu consultório, porque são os fatores de risco das doenças cardíacas, né? Eu diria para vocês que foi uma grata surpresa essa nossa discussão, porque o que acontece? Eu sempre vejo, nós lidamos, né? Minha visão é muito parecida com a da doutora Thais, né? E nós lidamos com condições crônicas, com diferentes níveis de gravidade, né? Com diferentes níveis de expectativa de vida e com diferentes níveis de oportunidade de tratamento, né? Então, o médico ele precisa ter uma definição técnica do quadro, sim, né, para oferecer o que existir de melhor em termos de conhecimento científico, de oportunidade de tratamento para o paciente, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma visão de gerar esperança. Então, você pode, sim, estar diante de uma situação mais séria, por exemplo, um grande infarto do miocárdio, um AVC, que é mais impactante ainda sobre o emocional do paciente, que gera um nível de dependência muito grande. Então, a gente sempre deve criar uma forma de fazer o paciente se motivar, né? A doutora Sônia é uma grande especialista da área, mas eu me preocupo muito com uma coisa que ela lida muito com isso, que é a chamada anedonia, né? Quer dizer, a perda da motivação. E essa perda da motivação para lutar, para continuar tentando superar as dificuldades, ela é muito séria, né? E as doenças cardiovasculares, né, como o próprio diabetes, né, à medida que avançam de uma forma mais grave, podem fazer a pessoa perder a motivação para continuar lutando, batalhando, e aí ela pode querer deixar de fazer procedimentos médicos, de tomar medicações que precisa continuar tomando pela vida. Então, a gente não pode omitir informações sérias ou importantes do paciente e da família, né? Mas eu sempre falo para os colegas médicos, isso tem que vir junto com alguma forma de motivação ou de abertura de portas que façam a pessoa continuar lutando. Mesmo quando a gente está diante de uma situação que não existe um tratamento específico, a ciência continua avançando e isso precisa ser compartilhado com o paciente. Doutora Sônia, para a gente finalizar esse tópico, como é que a campanha Setembro Amarelo abrange todo um público? Porque a gente começou com você falando sobre os adolescentes, essa faixa de 14 a 24 anos, que me parece ter aí uma causa diferente, né, nessas questões do suicídio, a tentativa do suicídio, e nós abordamos aqui com a doutora Thais e o doutor Jairo, talvez o público mais velho, são as pessoas que têm doenças crônicas e tem lá outras razões, né, à frente disso tudo. Como é que abarca todo esse público a campanha? Seu microfone fechado, doutor. As tentativas de suicídio, né? Eu falei dos adolescentes, porque é a que vem mais crescendo. Dos idosos, ela é alta, quem mais se mata são os idosos, mas eles estão estáveis, esses números, né? E tem uma faixa aí dos 24 até uns 50, que também não cresceu muito. Essa campanha tem que abranger todos, né? Não é só os adolescentes, é que esse hoje é um alvo muito importante, e foi muito importante que o doutor Jairo e a doutora Thais colocaram, porque nós sabemos que um dos maiores fatores de risco para suicídio é a depressão.
e o transtorno bipolar. E há uma grande comorbidade com transtornos endocrinológicos e transtornos e problemas cardiológicos, né? Isso tem, o psiquiatra trabalha muito com cardiologista e com endocrinologista para poder lidar com isso. Então, a campanha, ela precisa não ser só também da psiquiatria, né? Eu acho que cada um dos profissionais de saúde, por isso é um mês inteiro, né, de conscientização, de campanhas, né, para idosos, para adultos, cada um vai ter um motivo, um risco maior, né, vai ter um motivo maior, um fator de predisposição maior pela faixa etária, mas o que tem de comum são os transtornos de humor, o uso e abuso de substâncias psicoativas em todas as faixas, né? A questão do isolamento social, que nesse ano, né, um ano e meio, foi muito importante, porque atingiu todas, né, todas as faixas etárias, né, e que é um dos fatores de risco muito grande. Então, lembrar que não tem idade para tentar o suicídio, né? 12h18, chegando aqui para a nossa conversa agora, eu vou apresentar o Dr. Sidney Goldman, ele é cirurgião dentista, ele integra a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética e é da Academia Americana de Osteointegração. Dr. Sidney, boa tarde, como vai? Boa tarde, como vai? Tudo bem, muito obrigado pela presença. Eu quero pedir uma gentileza. Você está no smartphone, coloque ele na posição horizontal para ficar no padrão da imagem dos demais aqui para a nossa conversa. A gente está pela rádio. A gente está pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal, mas também pelas redes sociais. Então é importante que a gente mantenha o padrão aqui da nossa imagem. Fique mais centralizado. Isso, muito bem. Vamos começar a nossa conversa com você, doutor Sidney. Obrigado pela presença. Vamos falar de uma questão importante aqui, o medo do dentista, né? Atenção, cuidado e empatia, essa é a fórmula do atendimento humanizado, que vem sendo utilizada por muitos profissionais, ajudando a perder o medo do dentista. Esse tipo de assistência envolve um comprometimento com o paciente, que tem início na chegada ao consultório, com um ambiente acolhedor, até o cultivo do relacionamento mais próximo, passando, claro, pelo investimento em equipamentos de qualidade que proporcionem menos dor e desconforto ao paciente. De cada 10 pacientes que vão ao dentista, doutor Sidney, quantos têm medo? Pelo menos 50% dos pacientes têm medo, tá? Medo do quê? Medo do novo, de tratar os dentes, né? De sentir dor. Muitas vezes é aquela dor subjetiva. O que seria a dor subjetiva? Você foi ao dentista, sentiu um desconforto, aí você tem um filho menor, uma esposa, uma irmã, fala, ai, doeu. Mas cada um tem um limiar de dor, sabe? Sentiu um desconforto no dentista. E essa pessoa, ao ir ao dentista, vai lembrar de você. Aquela dor subjetiva, que não é uma dor verdadeira, é uma dor que ele acha que ele vai sentir. Então, muitos dos pacientes, eles vão ao dentista pré-julgados, achando que ele vai ter um desconforto, vai ter dor, que é ruim. E, pelo contrário, hoje, no século XXI, a odontologia está muito moderna, né? É importante também uma empatia com o profissional. E o profissional, sabendo que é uma coisa nova o paciente, pode ser invasivo, tá? Você vai mexer na boca do paciente, é muito íntimo, o paciente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Cada paciente tem que ser tratado diferente, se houver necessidade. Olhar, sentir, conversar, ter tempo. E com isso, essa dor subjetiva, ela é muito minimizada e, às vezes, nem tem. Os pacientes que têm mais medo de dentista, entre aspas, depois que ele passa essa fase, né, eles são os melhores pacientes. Muitos deles, eles não vêm ao dentista com cárie, sem dente, usando dentadura, por aquele medo. E quando ele vence esse medo, entre aspas, né, esse receio de ir ao dentista, eles se tornam os melhores pacientes, eles são assíduos, eles vêm, eles querem tratar, eles veem a necessidade de tratar, que a boca é uma porta de entrada, né? O sorriso abre caminhos, e muitos pacientes têm depressão, fobia social, pelos dentes ruins e não vão ao dentista, por causa desse medo.
Agora, o medo, de alguma maneira, ele sempre vai existir, porque ele é uma forma da pessoa se defender também das coisas, né? Então, é o medo da agulha, se precisar anestesiar, é o medo do motorzinho, se precisar extrair uma cárie, enfim. Como é que tem sido a mudança na abordagem, não só do momento da entrada do paciente no consultório até a chegada da cadeira, mas já lá atrás, na hora da marcação da consulta pelo telefone, tem uma abordagem diferente? Sim, sim. Existe uma anamnese, né? Quando o paciente chega ao consultório, para conhecer mais. Ele senta na cadeira do dentista e aí o que acontece? A gente começa a conversar com ele, sentir, né? E ele começa a relatar as histórias dele com outros profissionais, ou é a primeira vez. E hoje tem técnicas, né? As agulhas hoje são da finura de um fio de cabelo. Tá? As técnicas são muito elaboradas. Se as técnicas forem preconizadas corretamente, o paciente não sente dor, é tudo muito previsível, é tudo mais rápido. Aqueles tratamentos que eram antigos, que eram tratamentos demorados, de 3 anos, 1 ano, hoje a gente reduz, às vezes, para 1 mês, até para 5 dias. Eu acabei de fazer uma cirurgia, eu cheguei atrasado na entrevista. Fiz 6 implantes agora no paciente, sem sedação, né? E o paciente está na recepção, está passando bem, sem dor. Se usar a técnica correta, o planejamento correto, os pacientes não sentem dor. É tudo previsível, é tudo hoje. Faz uma cirurgia grande, tem os medicamentos corretos, e isso precisa se conhecer o paciente. Isso é importante, porque assim, a cidade grande ou a correria do dia a dia em qualquer cidade, os pacientes não são mecânicos, né? Não é um atendimento mecânico, é um tratamento humanizado, é um tratamento que começa a conhecer melhor o paciente e ele começa a retribuir com você com informações que você vai deixando ele confortável também. Então, é uma psicologia muito grande também na área odontológica, né? É muito importante isso. Quero transportar essa questão do medo do dentista para o medo do endocrinologista, doutora Thaís, porque quando se vai ao endocrinologista, é esse profissional que vai pedir os exames de sangue, não é verdade? Aí o paciente já fala, já vou tomar uma agulhada lá no laboratório. Como é que lida com o paciente que tem medo disso? Exato, é bem comum, né, realmente termos ali os pacientes com medo de colher vários exames, e a endocrinologia acho que é uma das especialidades que mais pede, solicita mesmo exames de sangue, avaliações hormonais, as avaliações metabólicas, todas dependem ali do exame de sangue que a gente não consegue fazer de outra forma, né? Tem que olhar quanto está a glicemia, se não for no sangue é na ponta do dedo, não for na coleta de sangue normal é na ponta do dedo, que muitas vezes gera ainda mais medo porque é bastante doloroso fazer aquele exame na pontinha do dedo várias vezes ao dia, mas temos, né, como o Dr. Sidney falou, conversar com os pacientes, ter esse tratamento individualizado e mostrar que a única forma da gente poder detectar precocemente alterações, por exemplo, né, de glicemia, que determina se a pessoa tem o diabetes. A gente consegue medir a alteração do açúcar no sangue e a maioria das vezes, né, no início da doença, é totalmente assintomático. Então, nos exames de rotina, a gente precisa, sim, fazer a determinação da glicemia de jejum, né, nos adultos, especialmente aqueles que têm antecedente familiar ou que têm obesidade, né, que são fatores de risco para desenvolver o diabetes. A única forma de saber de uma maneira precoce é fazendo o exame de sangue e fazendo a identificação precoce, tratamento, né, orientação, mudança de estilo de vida de maneira precoce, a chance de se ter um bom controle e evitar as complicações no futuro são muito maiores. Então, temos que conscientizar as pessoas, né, para fazer esses exames, para fazer os seus acompanhamentos, pensando no benefício futuro para tirar o medo da agulha e do exame de sangue. Doutora Sônia, chega-se ao ponto de ter que tratar este medo, ou fobia, não sei, o medo de agulha, medo de médico, medo de dentista, de forma psiquiátrica? Chega a esse ponto? Agora, eu queria antes falar, Mauro, que talvez a psiquiatria seja a especialidade médica que as pessoas têm mais receio de ir, né? Acho que a gente ganha de longe, né? Todo mundo ainda tem muito preconceito em relação ao psiquiatra,
né? E nós também pedimos muitos exames de sangue, então o que a doutora Thaís colocou é verdade, muitos pacientes não fazem os exames que a gente pede, né? E alguns casos, sim, Mauro, existe uma classificação de fobia específica dentro dos manuais de classificação, que é justamente o medo específico de agulha, de sangue. Isso é um transtorno psiquiátrico, precisa ser tratado, principalmente com terapia, né? Porque é difícil uma medicação, mas se o paciente for deprimido, você pode entrar com antidepressivo. Mas, principalmente, o diagnóstico psiquiátrico e o tratamento, sim. Eu até estava lembrando, quando o doutor Sidney estava falando, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa unidade básica de saúde, doutor Sidney, e a gente trabalhava muito com a pediatria e a odonto. E eu fazia grupo com a terapeuta ocupacional, com as crianças que os dentistas me encaminhavam com medo de dentista. Então, nós fizemos boca, dente, agulha, Legal. A gente tratava os bichinhos, né? Os jacarezinhos, né? Foi uma época que a gente trabalhou bem essa questão, vamos dizer, mais lúdica do dentista, né? Do medo ao dentista. Então, tem várias técnicas, Mauro, que podem ser aplicadas para isso, né? Doutor Jairo Borges, e o medo do cardiologista? Eu vou lá, tem gente que diz assim, quem procura acha, não quero achar nada, mas se tiver que achar, tem que achar, né? Tem que tratar, não é? Eu acho que é exatamente isso, Mauro. Eu vou considerar aqui 3 níveis de medo, viu? A primeira é o medo de achar alguma coisa, né? Exatamente o que você colocou. Então, eu não vou ao médico porque eu estou muito bem, eu não sinto nada, né? E aí eu vou atrás de problema, né? Na verdade, hoje nós trabalhamos com a chamada medicina preventiva, né? Então, eu não trabalho tanto com agulhas e agulhadas como a doutora Thaís, por exemplo, ou o doutor Sidney, né? Então, esse não é um problema para a gente, mas é aquela coisa de não procurar coisas. E o contrário, o indivíduo que é destemido, sabe? Ele não tem medo de nada e, portanto, não preciso de médico, não preciso de nada, eu estou muito bem. Mas o que eu queria chamar mais atenção é o medo de procedimentos agressivos, quando a gente tem que fazer, por exemplo, um cateterismo, uma cirurgia cardíaca, né? Então, essa é uma situação que nós temos que lidar. A angioplastia, né, coronária, hoje, uma forma de cateterismo para tratamento das obstruções coronárias, aliviou muito, porque em grande parte dos casos a gente evita a cirurgia cardíaca, né, abrir o peito, né, e fazer um procedimento, embora a cirurgia hoje já faz cortes menores, já tem uma duração menor, né? Eu trabalho muito sobre a importância da vida e o significado do que o paciente vai fazer, ou o ganho que ele vai ter, né? Porque aqui na cardiologia a gente está trabalhando entre vida e morte, entre vida e uma perda da independência, porque o fechamento de uma coronária é catastrófico, né? O indivíduo morre, ou dependendo da coronária, vai ter um infarto de grandes proporções e sair muito limitado. Mas a gente tem uma máxima, né, que inclusive está nas diretrizes nossas, que diz assim, se o paciente realmente se negar ao procedimento porque ele está excessivamente assustado, nós não devemos insistir. Então, por exemplo, ele precisa desesperadamente de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma lesão de tronco de coronária esquerda, que é gravíssima, né? Mas ele está muito apavorado. Por mais que ele esteja correndo risco de vida, o risco de ele sofrer uma complicação grave ou morrer durante o procedimento é muito alto. Então eu procuro trabalhar, porque aí a gente aprende muito com o pessoal da psiquiatria e psicologia, né? Tem aquela fase de negar o problema inicialmente, né, doutora Sônia? Então, no primeiro momento, o paciente toma um choque e se afasta. É importante que ele tenha um período para amadurecer a informação, sabe? E aí, quando ele volta, né, eu sempre falo, olha, você pode ouvir outras opiniões, é uma coisa que é totalmente natural, eu absolutamente estou questionando, né, o teu direito de ouvir outras opiniões, mas aí ele precisa disso, seja para ouvir outras opiniões, seja para amadurecer aquele choque inicial e voltar numa situação mais confortável. Então, quando ele entende a importância daquilo, a gente consegue amenizar muito o medo e trocar o medo pela expectativa de vida que ele tem a ganhar. Tá? Então, a minha maior preocupação com medo é nesse sentido, porque nós precisamos de procedimentos agressivos, né, na cardiologia e, por vezes, o paciente tem medo exagerado. Claro, a gente define o risco para ele, para a família, mas isso tem impacto, inclusive, no próprio resultado do procedimento. Doutor Sidney Goldman, e para a gente fechar esse tópico aqui, qual é o procedimento do dentista que mais gera medo e que mais dá trabalho para o profissional? A gente fala do medo do motorzinho, mas isso é
Isso é praxe, isso é tradicional. Existem outros tratamentos que vieram com o tempo, com a evolução da odontologia. O implante, por exemplo, é um procedimento de porte, né? Leva tempo, dá trabalho, as pessoas têm medo também. Então, o motorzinho, hoje, já existem os motores elétricos. Eles reduzem quase 75% aquele barulhinho chato de turbina. Isso minimiza o estresse do paciente e do dentista também. Tá? O implante tem aquele paradigma de dor, que é uma cirurgia enorme, mas realidade, 98% dos pacientes, eles bem anestesiados, eles não sentem dor no pós-operatório e nem no transcirúrgico, tá? Usando os medicamentos corretos, fazendo os exames corretos, fazendo o planejamento correto, não sente dor. Isso é fato, tá? 98%. Mas existe aquele paradigma, que é dor, que é invasivo. Não sente dor. É impressionante como hoje a odontologia está muito previsível. A odontopediatria dá muito trabalho também para as crianças. Aquele dor subjetiva que eu falei, que as mães acabam apavorando. A doutora Andréia, minha irmã, ela se veste de princesa, ela faz um trabalho lúdico com as crianças para minimizar. E não usa palavras adultas, né? Usa, tipo, o esguicho d'água, o espirra-espirra, tudo no diminutivo. É o aviãozinho, para cuspir é o chup-chup. Então, leva a criança para um mundo mágico. Então, elas adoram. É impressionante, as crianças vêm aqui no consultório e querem ser tratadas, fazem questão, entram sozinhas. Às vezes, os pais acabam atrapalhando um pouco pelos seus próprios medos, né? Então, hoje, a medicina, a odontologia, é muito importante enfrentá-la. É necessário. Se não fizer um tratamento psiquiátrico, cardiológico, odontológico, as pessoas podem ter problemas muito maiores que um simples medo. E esse medo também é um medo subjetivo, né? Eu vejo que é muito subjetivo. Hoje, com a melhora das faculdades, dos cursos, os profissionais cada vez mais estão mais humanos. Sendo mais humanos, eles conseguem ser amigos dos seus pacientes e tratá-los de uma maneira melhor para eles. Cada paciente, eu repito, é diferente um do outro. Faltando 26 minutos para 13h, programa Gente que Fala, você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Uma paradinha breve, intervalo, a gente volta rapidinho com os nossos assuntos aqui da saúde, do bem-estar e do comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 25 minutos para 1, programa Gente que Fala, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Minha gente, a campanha de todo o coração, criada pelo Instituto Coalizão Saúde e pela Boehringer Ingelheim, visa alertar a população, especialmente pacientes com risco ou doença cardiovascular, sobre a importância de manter a rotina de acompanhamento de saúde. Para marcar seu lançamento, as cantoras Zizi e Luísa Posse, mãe e filha, né, lançaram um vídeo onde explicaram a importância de cuidar do coração em todos os momentos da vida, realizando exames preventivos e não interrompendo os seus tratamentos sem orientação médica. Primeiro, a curiosidade aqui, doutora Thaís, por que as cantoras Zizi e Luísa Posse, protagonizando nesse vídeo aí essa explicação? Bom, Mauro, a Zizi e a Luísa Posse, né, por representarem ali a família, elas têm tudo a ver com o cuidado que nós
temos, né, uns com os outros, com aqueles que a gente gosta, as pessoas que estão ao nosso redor, e isso tem tudo a ver com o cuidado que todas as pessoas têm que manter, mesmo durante a pandemia, né, ou seja, os cuidados com as suas doenças crônicas, já que mesmo com a pandemia aí, os problemas cardíacos, o diabetes, né, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, esses problemas não vão embora. E a gente precisa cuidar deles justamente para evitar complicações no futuro e até mesmo evitar complicações da própria Covid-19, caso as pessoas com essas comorbidades, né, essas doenças de base, essas condições, se elas pegarem Covid, também existe uma chance maior de ter uma evolução ruim, de precisar ficar internado na UTI, de usar respirador, por exemplo. Então, esse cuidado familiar, né, vamos dizer assim, é muito importante para ilustrar para a população em geral como é importante não deixar os seus cuidados com as doenças crônicas cardiovasculares e diabetes de lado, mesmo durante a pandemia, falando do medo, né, que a gente estava falando anteriormente, para não ter o medo de procurar o atendimento médico necessário, se tiver sintomas também não ter cardíacos, por exemplo, não ter medo de ir ao hospital, porque nós vimos que, de fato, existem dados que mostram que houve, sim, redução de procura, tanto de atendimento ambulatorial, de rotina, quanto de procura hospitalar e internações por conta de doenças cardiovasculares no período da pandemia, mas as doenças não foram embora, então estamos aqui, sim, precisando que as pessoas voltem os seus cuidados habituais para prevenir as complicações no futuro. Sobre os desafios dessa campanha de todo o coração, doutora Thaís, porque as doenças crônicas, quando as pessoas desconhecem que têm essas doenças, colesterol alto, diabetes, muita gente não sabe que tem, porque são doenças silenciosas, hipertensão, qual é o desafio para chegar nisso, para fazer com que as pessoas se preocupem em fazer as suas prevenções, mesmo num país onde a gente sabe que existe uma dificuldade de acesso muito grande, as pessoas que dependem da saúde pública? Uhum. Exato, é um desafio, sim, deixar isso claro, né, para as pessoas o quanto é necessário fazer uma busca ativa e fazer a medicina preventiva, né, procurando as doenças ou antes de se iniciar, ou seja, controlando os fatores de risco, orientando sobre mudança do estilo de vida, controle de dieta, fazer atividade física, controlar o estresse, né? Tudo isso é muito importante para prevenir as doenças cardiovasculares e metabólicas, mas também o diagnóstico precoce, já que, como falamos, são doenças no seu início silenciosas. E é importante, a campanha traz justamente esse propósito, né, por diversas mídias, como aqui na rádio, como nas mídias sociais, ações presenciais que nós tivemos na semana passada, para conscientizar a população diretamente da necessidade de se fazer exames preventivos. Nós fizemos, né, uma ação presencial fazendo medida de pressão arterial, fazendo medida da glicemia, de colesterol com o exame que sai na hora, para mostrar para as pessoas que sim, precisamos avaliar isso no começo de que as doenças apareçam. Quando as pessoas já têm o diagnóstico, isso tem que ser monitorado constantemente e fazer a conscientização de que os cuidados médicos, as consultas, elas precisam ser marcadas, tanto na rede privada quanto na rede pública, né, pode se demorar mais ou menos, mas é importante fazer o agendamento, buscar o atendimento médico, e o mais importante é a conscientização em si, né? Se as pessoas souberem o quanto é importante cuidar desde o começo para evitar as complicações, a gente consegue fazer com que mais pessoas cheguem nesse momento inicial das doenças e evitar as coisas mais graves aqui no futuro. Agora, as orientações do Dr. Jairo Borges, no sentido do seguinte, nós vamos entrar aqui num outro tema que está intimamente ligado com o que a doutora Thaís falou a respeito das doenças crônicas, porque as doenças crônicas levam às doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. No Brasil, somente entre janeiro e agosto deste ano, mais de 570 mil pessoas morreram de doenças cardíacas.
E, dentre suas diversas formas, a doença arterial coronariana é a forma mais prevalente e é o resultado da obstrução das artérias coronárias, os vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração. E aí, colesterol alto, hipertensão, diabetes e sedentarismo são as maiores causas da doença, são os principais fatores de risco. O que chama a atenção na leitura dessa nota, doutor Jairo Borges, 570 mil pessoas morreram nos 8 primeiros meses deste ano de doenças cardíacas, é um número muito parecido com o da Covid, 584 mil mortes até aqui. Esse dado é muito chocante, vamos dizer assim, né, Mauro? Mas, diante de números, a gente precisa saber lês-los, né? Só considerando, só fazendo um parênteses, doutor Jairo, 570 mil mortes por doenças cardíacas nos primeiros 8 meses deste ano. A gente está falando de 584 mil mortes por Covid, claro, desde o início da pandemia. E aqui, Mauro, assim como eu estava falando, né, a gente precisa conhecer os números e, por mais que eles choquem, a gente precisa tirar lições para que o futuro da população seja melhor, né? A morte por Covid ou a morte por doença cardiovascular era muito imbricada, porque muitos pacientes que acabam morrendo por causas cardiovasculares podem ter essa morte precipitada pelo contato com a Covid. E, do outro lado, né, a gente tem que os pacientes que são de maior risco cardiovascular são também vulneráveis a morrer por Covid, né? De modo que é muito difícil, por vezes, separar se a causa principal da morte foi a doença cardiovascular ou se foi o próprio Covid que acabou precipitando a doença cardiovascular e vice-versa, né? Então, eu acho que aqui a melhor forma de a gente agir preventivamente é manter os cuidados de prevenção com a Covid, né? Máscara, álcool gel, evitar aglomeração, mas tratar intensivamente as doenças e fatores de risco cardiovasculares. Antes de a gente iniciar o programa, eu conversei um pouco com você, né, sobre a questão de que durante o ano de 2020, né, as pessoas sabendo por informação, inclusive pela imprensa leiga, que tem um papel importantíssimo na comunicação de saúde para a população, que os pacientes de risco cardiovascular tinham maior risco de desenvolver Covid. E com isso, nós observamos que houve um aumento no uso de medicamentos de prevenção cardiovascular, seja para diabetes, seja para hipertensão, seja para dislipidemia, também abandono do tabagismo, né, que é outro imenso fator de risco cardiovascular e para complicações da Covid, né? E que esse ano, infelizmente, houve alguma queda no consumo desses medicamentos que são de uso crônico, né? Frequentemente por toda a vida, né? E que fazem toda a diferença na vida das pessoas, porque há 20 ou 30 anos atrás apenas, nós não tínhamos esses medicamentos de grande impacto que nós temos hoje, seja para diabetes, para hipertensão, para colesterol, e frequentemente o paciente apresenta esses vários fatores de risco juntos, né? Especialmente à medida que vão envelhecendo. Então, é muito importante que as pessoas continuem se conscientizando que, mesmo quando a Covid for embora, né, as doenças cardiovasculares vão continuar matando muito, né? E aqui, trazendo um pouco da analogia da nossa discussão inicial, né, nós temos dados de literatura médica que mostram que até os 44 anos de idade, as principais causas de morte na população são as mortes violentas de diversos tipos, incluindo o suicídio, que nós discutimos muito bem no início, né? Dos 45 aos 64 anos, que é aquilo que eu chamo de a meia-idade médica, né, as pessoas ainda morrem mais, Mauro, de cânceres mais comuns, né? No caso, o câncer ginecológico, o câncer de próstata e o câncer intestinal, que precisa ser prevenido a partir dos 45, no máximo 50 anos de idade, regularmente, né? Do que de causas cardiovasculares. E somente a partir dos 65 anos é que as pessoas passam a morrer mais de causas cardiovasculares. Então, a partir dos 45 anos, há um imbricamento muito grande entre os cânceres e as doenças cardiovasculares, né? E as pessoas vão continuar ao longo da vida morrendo principalmente dessas coisas. A mensagem é: vamos tratar, vamos identificar precocemente. A doutora Thaís colocou com muita propriedade, frequentemente, esses fatores de risco grave e, por que não dizer, em fases subclínicas, né, as próprias doenças cardiovasculares não manifestam sintomas e aí o risco vai se agravando progressivamente. Doutora Thaís, os riscos das pessoas que têm doenças crônicas e que tomam medicamentos para isso, de baixarem a guarda, de suspender por conta própria, porque, vamos pegar um exemplo simples aqui, uma dor de cabeça, você vai lá, pega um remédio
e toma, e essa dor de cabeça vai passar, e você vai ver que o remédio resolveu. A não ser que tenha algum outro problema mais sério, mais grave, enfim. Mas, de uma maneira geral, você toma esse remédio e a dor de cabeça vai passar. Então, funcionou. No caso de uma diabetes, de um colesterol, de uma hipertensão, naquele início que é tudo silencioso, a pessoa fala, não estou sentindo nada, então vou parar porque acho que já resolveu. Não é? Tem muita gente que pensa dessa forma. E não é uma coisa para se fazer continuamente. Uhum, exatamente, assim, por ser assintomático, né, especialmente no início, se você não medir, né, a pressão, não olhar o nível de glicemia no sangue ou a dosagem do colesterol, a suspensão por conta própria do medicamento, né, sem indicação médica, pode dar a falsa sensação de que está tudo bem, de que não aconteceu nada e que não tem problema nenhum. Mas se o tempo for passando, a glicemia, o açúcar no sangue continua alto, o colesterol, a gordura no sangue continua alta, os níveis de pressão continuarem altos, isso tudo vai fazendo com que aumente a chance de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma morte, né, cardiovascular. Só o fato de ter o diabetes, ele já aumenta a chance de ter mortalidade por causa cardiovascular em 4 a 5 vezes. Então, é muito, né? Então, é importante as pessoas saberem que o diabetes é um risco, né? Assim como é a hipertensão, de ter um problema cardíaco no futuro, pode ser grave, mas que tem controle. Então, se o tratamento for seguido de uma maneira correta, isso evita as complicações no futuro. Claro que é difícil, né? Não falar que o tratamento vai evitar no futuro e não é como a dor de cabeça que vai evitar aquele sintoma naquele momento, e é muito clara a relação ali entre o tratamento e o benefício, mas é aí que vem a importância de campanhas de conscientização como essas, né, de mostrar o benefício a longo prazo, o quanto o fato de controlar esses fatores de risco, essas doenças da melhor forma possível, seja com medicamento, com dieta, com atividade física, né, medidas diversas, o quanto que é importante controlar isso para evitar a complicação no futuro e conscientizar que sim, é muito importante, a complicação pode ser grave, então a gente tem que bater nessa mesma tecla, né, por todas as vias, contar com os apoios, né, de diversos parceiros, tanto a mídia quanto outros profissionais de saúde. Nesse cenário, né, a mídia leiga, a divulgação aqui para as pessoas em geral é extremamente importante, tanto para pessoas individualmente quanto para suas famílias, né? Pensar quem está ouvindo, não só em si mesmo, mas no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, Sim. em todo o seu entorno, né? O quanto que isso é importante para controlar e prevenir complicações. Pessoal, perguntas da nossa audiência, do programa Gente que Fala, uma para cada um aqui, eu vou pedir brevidade para vocês todos, para as respostas. Doutor Sidney, eu começo com você. Luciano Trindade está com a gente no Facebook, pergunta se insuficiência óssea pode tornar inviável os implantes dentários. Na verdade, é uma reabsorção óssea, né? A pessoa que tem pouco osso ou reabsorveu por causa de uma infecção ou uma lesão, sim, é possível instalar implantes. Só que tem que lançar mão de uma técnica cirúrgica de enxerto ósseo, tá? Esse enxerto ósseo, a gente coloca osso na região, põe membranas, e é uma regeneração óssea guiada. A gente regenera esse osso. Cerca de 4 ou 6 meses, esse osso volta na posição, tá? E a gente consegue pôr implantes. E a gente também tem, às vezes, fazer enxertos de gengivas para fazer uma estética previsível e melhor. Também a gente tem as proteínas morfogenéticas, que são materiais extremamente avançados, né? São umas proteínas que elas, em contato com qualquer tecido do nosso corpo, elas diferenciam igual ao tecido que a gente quer. Então, elas são células progenitoras de osso ou de qualquer tecido. É um medicamento muito avançado. Então, a gente consegue, sim, mas é preciso fazer exames tomográficos, radiográficos, tá? Planejar o caso, mas sim, hoje é muito previsível e quase 90% dos casos que tem perda óssea, a gente consegue pôr implante. Tem um problema muito sério que eu tenho de alertar, que as mulheres que têm osteoporose, para bloquear essa osteoporose,
usam o alandronato, né? Um produto alandronato. Só que esse alandronato, ele trabalha na síntese de osso. Então, tem osteoblastos e osteoclastos. O osteoclastos diminui a reabsorção óssea. Então, ele não forma mais osso. E quando põe implante, aquilo pode se tornar uma rarefação óssea e pode se criar até um tumor ósseo. Então, é importante perceber o uso desse medicamento e avisar sempre a seu dentista que está usando esse medicamento. E com esse medicamento não é possível colocar implantes. Doutora Sônia, a Juliana Rocha, com a gente no nosso canal no YouTube, pergunta se o transtorno de déficit de atenção pode ser um fator de influência na depressão e no suicídio. Sim, boa pergunta, nossa, é uma pergunta bem interessante, pode sim, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os pacientes, né, em geral são crianças e adolescentes que são primeiro diagnosticados, isso leva a muitos problemas escolares, de socialização, abandono escolar, mesmo casos de criminalidade, o que pode contribuir, então, para uma baixa autoestima e um quadro depressivo decorrente de toda essa situação negativa que essas crianças e adolescentes eles vivem. E como a depressão ela está intimamente ligada e é um dos principais fatores de risco para o suicídio, então, desta maneira, também podemos dizer que esses pacientes que ficam mais deprimidos, mais desmotivados, são muito criticados, eles não recebem promoção quando são adultos, na escola eles só recebem bronca, né, da professora, dos pais. Isso vai levando, então, pode levar a um quadro depressivo e, consequentemente, pode aumentar as taxas do risco de suicídio. Pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias participando com a gente. Doutor Jairo, ele pergunta se a reposição hormonal pode aumentar o risco de problemas cardíacos. A reposição hormonal da mulher, eu estou imaginando, né, no período de menopausa, né? Essa pergunta é muito interessante. Nós passamos por uma fase nos anos 90 em que a reposição hormonal parecia proteger o coração e os vasos, né? Parecia reduzir o risco de cardiovascular. Eu lembro que nós cardiologistas incentivávamos muito as mulheres, né, nessa fase de pré-menopausa e menopausa, a procurar o seu ginecologista e conversar com elas sobre isso. Depois nós tivemos alguns estudos que trouxeram resultados que não foram aquilo que se esperava, né? E aí nós passamos para a fase inversa em que o cardiologista falou, olha, a decisão pelo tratamento hormonal, né, o tratamento de reposição hormonal, ela fica a critério do ginecologista. Hoje a gente sabe que existe sim alguns ganhos, especialmente com alguns tipos de formas de tratamento que podem contribuir para diminuir a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona e até para reduzir a pressão arterial, né? E possivelmente também melhorar os níveis de colesterol no sangue, embora a gente saiba que isso é feito principalmente pelo uso de estatina e pela melhora do estilo de vida em relação à dieta, exercício e perda de peso. De modo que eu diria assim, que é possível, né, nós estamos ainda numa fase de novas avaliações clínicas, que haja algum ganho na parte cardiovascular, mas isso ainda não está estabelecido. Mas, em função dos sintomas que a mulher apresentar, há muito ganho de qualidade de vida, muito ganho de independência pessoal, e essa é uma decisão que tem que ser tomada entre a mulher e o seu ginecologista, sem, na minha opinião, a interferência do cardiologista, mesmo ainda hoje. Doutora Thaís, a Helena Pagliari, no Instagram, pergunta se diabetes e colesterol altos emitem algum sinal físico, se é possível notar essa alta só através de exames. Sim, só através de exames, né? Exato, Mauro, assim, os exames eles identificam mais precocemente, mas a glicemia alta, né, um dos principais sinais aqui do diabetes, ela causa alguns sintomas só em fases muito avançadas, ou seja, só quando a taxa de açúcar no sangue está muito, muito alta, aí pode dar sintomas como sede excessiva, muita urina, né, formação, vontade de urinar constantemente, e também um emagrecimento muito rápido e muita fome.
some. Então, esses são sintomas mais clássicos de diabetes, especialmente o diabetes tipo 1, quando que se instala abruptamente, o organismo perde a capacidade de produzir insulina. Mas esses sintomas, eles só aparecem quando a glicose está muito alta no sangue, né? Acima de 400, 500, níveis muito altos. O diabetes recém-diagnosticado, né, o inicial, quando a glicemia é acima de 126, não dá sintoma nenhum. A única forma de se diagnosticar realmente é fazendo os exames, por isso que é importantíssimo fazer os exames de rotina para detectar precocemente. E quanto ao colesterol, quase não existe sintomas muito específicos, realmente. Então, também a melhor forma de fazer a detecção é o exame de check-up ou de rotina com o seu clínico, para detectar oportunamente, né, e precocemente essas alterações, tratar se for o caso, fazer as orientações e evitar as complicações futuras. Pessoal, o tempo do programa se esgotando, vamos então botar um ponto final aqui para a gente partir para isso, as despedidas de vocês, faltando 3 minutos para uma. A doutora Thaís está com a palavra, sua despedida, seus canais, doutora. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa, junto com o Dr. Jairo, a doutora Sônia, o Dr. Sidney e o Mauro, falar de assuntos tão relevantes e não vamos esquecer de cuidar da saúde cardiovascular. Muito obrigada. Obrigado, doutora Thaís. Doutora Sônia, sua despedida, seus canais. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Eu aprendi muito também com meus colegas que falaram. Eu tenho um Instagram, que é soniapalma.psiquiatra, faço muitas lives, tem muito material interessante, principalmente agora de Setembro Amarelo. Obrigada, Mauro. Obrigado, doutora Sônia. Doutora Thaís, soltaram seus canais, né? Aqui eu acho que eu vou deixar o canal da campanha, né, de todo o coração, para todos nos seguirem aqui, acompanhar tudo que sai sobre a campanha, hashtag de todo o coração, vamos seguir a campanha, todo o apoio contra a parada, né, do tratamento e apoiar Sim. aqui a evitar as doenças cardiovasculares. Doutor Sidney, bem breve sua despedida. Doutor Sidney. Desculpa, estava no mudo. Quero agradecer o convite, quero agradecer os colegas, foi muito bom saber de novidades. Os meus canais de contato seria o goldmanodontologia.com.br. Eu tenho um site, tem novidades, tem um blog, então é goldmanodontologia.com.br. Doutor Jairo, bem breve, 5 segundos, sua despedida e seus canais. Obrigado. E o canal, por estar com todos, né? E o canal é um projeto que nós vamos fazer com a American Heart Association e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é um projeto chamado Life Simple 7, que já está nos Estados Unidos há 10 anos, e que nós vamos trazer, né? Que vem junto com o projeto da doutora Thaís, para a gente conscientizar mais as pessoas. Termina aqui o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Os nossos especialistas hoje que passaram por aqui, Dr. Jairo Lins Borges, cardiologista, a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra, a doutora Thaís Gomes de Mello, endocrinologista, e o doutor Sidney Goldman, cirurgião dentista. Na mesa são com a gente o Neildo Neres hoje, o Sérgio Souza é o nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, obrigado pela audiência. Chegando agora o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 2h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça entra ao vivo, trazendo as informações do trânsito agora aqui na capital paulista. Obrigado, gente, pela audiência. Tchau, até amanhã.